O telefonema tocou às 3 da manhã, cortando o silêncio como uma lâmina. Era um número desconhecido, mas atendi, o coração já a martelar contra as costelas num presságio sombrio. Léo, é a Ana, irmã do Ricardo. A voz dela tremia, embargada pelas lágrimas. Conhecia a Ana. Ela sempre nos tinha apoiado, uma aliada silenciosa no meio de uma família que nos ignorava. Ele pediu-me para não te ligar, mas eu não consigo. Não consigo ficar calada. Ele vai casar-se, no sábado, com uma mulher. O chão não desapareceu sob os meus pés. O mundo inteiro dissolveu-se. O ar nos meus pulmões transformou-se em vidro moído. 5 anos. 5 anos a construir uma vida, a desenhar um futuro em segredo, a prometer um ao outro que o nosso amor era a única fundação de que precisávamos. Ricardo, o meu primeiro e único amor, o homem que me ensinou a não ter medo, repetia sempre: o que temos é mais forte do que qualquer preconceito, Léo. Nós contra o mundo. A sua família, industriais ricos do norte, com um nome a zelar, nunca aceitaria a nossa relação. Sabíamos disso desde o primeiro dia. Era o nosso pacto, o nosso campo de batalha. Mas tínhamos um ao outro, ou pelo menos era o que eu pensava. Agora, a verdade caía sobre mim como uma laje de betão. Eu tinha-o a ele, mas ele tinha um plano de fuga. A mensagem dele chegou 1 hora depois, uma notificação fria no ecrã que iluminava o meu rosto manchado de lágrimas. Era curta, clínica, cobarde. Desculpa, não posso destruir a minha família. Assim será melhor para todos. Melhor para todos? Um nó de gelo formou-se no meu estômago, tão apertado que me impedia de respirar. Cada palavra era uma facada. Destruir a família, como se eu fosse uma doença, uma ameaça a ser neutralizada. Ele não escolheu o patrimônio ou a reputação. Ele escolheu apagar-me. Os nossos 5 anos, os nossos sonhos de abrir um pequeno ateliê de arquitetura no Algarve, as noites em que ele me segurava e jurava que eu era a única coisa real na sua vida. Tudo reduzido a um inconveniente. Eu, o arquiteto, via a minha própria fundação a desfazer-se em pó. Lisboa tornou-se uma cidade assombrada. Cada esquina, cada banco de jardim no Campo Grande, cada café onde partilhámos segredos sussurrados, tudo gritava o nome dele. O apartamento que tínhamos decorado juntos tornou-se uma prisão cheia de fantasmas. Eu não conseguia ficar. A gota de água veio do meu pai, um militar reformado, um homem esculpido em disciplina e desilusão, convocou-me para um almoço que mais parecia um interrogatório. Ele nunca tinha feito perguntas sobre o Ricardo. Para ele, o meu parceiro era uma falha no meu carácter que ele escolhia ignorar. Ouvi dizer que o rapaz dos Queiroz vai assentar, disse ele, sem nunca levantar os olhos do prato. Boa família. Era tempo de ele tomar juízo. O meu garfo parou a meio do caminho. Ele sabia, sempre soube. Pai. Ele finalmente olhou para mim, e o seu olhar era duro como granito. Avisai-te que esse teu estilo de vida não te levaria a bom porto. Pode ser que agora aprendas. Um homem precisa de uma família, de filhos, de um legado, não de distrações. Distrações. Era isso que eu era. Uma distração na vida perfeita que todos tinham planeado para o Ricardo. Uma fase que felizmente tinha terminado. As palavras do meu pai não me magoaram. Elas confirmaram o meu pior medo. Para o mundo deles, eu nunca existi. As palavras dele foram o catalisador. Naquela tarde, voltei ao apartamento, agora frio e vazio, e fiz uma única mala. Deixei as chaves sobre a mesa da cozinha, junto a uma fotografia nossa a rir numa praia no verão passado. Foi o meu único ato de desafio. Comprei um bilhete para o primeiro comboio para o Porto, sem plano, sem destino, apenas a necessidade visceral de fugir. Fugir dele, da minha família, da cidade que se tinha tornado o mausoléu do nosso amor. O Porto recebeu-me com um vento salgado e uma música melancólica que flutuava desde a ribeira. O céu cinzento espelhava o meu estado de espírito. Encontrei um banco de pedra com vista para o Rio Douro e fiquei ali sentado, a ver os barcos rabelos a deslizar sobre a água escura, sentindo-me tão à deriva como eles. As horas passaram, mas a dor no meu peito não diminuía. Era uma presença física, uma âncora a puxar-me para o fundo. Foi então que uma voz suave me tirou do meu transe. Um dia triste para uma cidade tão bonita, não acha? Levantei os olhos. Ao meu lado, um rapaz com uma guitarra ao colo olhava para mim. O cabelo dele estava despenteado pelo vento e os seus olhos tinham uma curiosidade genuína, sem qualquer pingo de pena. Estou só a pensar, murmurei, a minha voz rouca por falta de uso. Ele sorriu, um sorriso leve que não pedia nada em troca.
Às vezes, pensar sozinho é perigoso. Podemos perder-nos. Sou o Miguel. Ele estendeu a mão. Hesitei por um instante antes de a apertar. O toque dele era quente e inesperadamente firme, um contraste gritante com o frio que sentia por dentro. Léo. Naquela noite, o Miguel tocou guitarra e eu ouvi. Ele não perguntou por que é que eu estava ali, por que é que a minha alma parecia ter sido arrancada do corpo. Não invadiu o meu silêncio com perguntas vazias ou conselhos fáceis. Ele apenas tocou. Músicas sobre partidas e chegadas, sobre corações partidos e a teimosia da esperança. E enquanto o sol se punha sobre o porto, pintando o céu de tons de fogo e melancolia, pela primeira vez em semanas, senti que conseguia respirar. O ar ainda arranhava, mas entrava. E aquilo, naquele momento, era tudo. Os dias que se seguiram foram um borrão de ruas desconhecidas e quartos de pensão baratos. Eu caminhava pela cidade sem rumo, um fantasma entre turistas e locais, sentindo-me invisível. O porto, com a sua beleza decadente e atmosfera nostálgica, parecia o cenário perfeito para o meu luto. Eu estava a fugir, mas a memória do Ricardo seguia-me como uma sombra persistente. Todas as noites eu revisitava as suas palavras, a sua traição, tentando encontrar uma lógica onde não havia nenhuma. A dor era uma companheira constante, um eco no vazio que ele deixara. Voltei a encontrar o Miguel por acaso, uma semana depois. Eu estava sentado num pequeno café em Sedofeita, a rabiscar desenhos sem sentido num caderno, quando a sua voz soou atrás de mim. O arquiteto perdido, sabia que te encontraria de novo. Ele sentou-se à minha frente, sem pedir permissão, e pousou o estojo da guitarra no chão. Havia algo na sua presença que era simultaneamente calmante e inquietante. Ele não se movia com a elegância calculada do Ricardo. O Miguel era toda energia espontânea, um turbilhão de gestos e sorrisos que pareciam nascer sem esforço. Não estou perdido, respondi, mais para me convencer a mim mesmo do que a ele. Estou a explorar. Explorar é bom, disse ele, observando os meus desenhos. Eram apenas linhas, ângulos quebrados, estruturas impossíveis. Mas até os exploradores precisam de um mapa, ou pelo menos de um guia. E assim, ele tornou-se o meu guia. Ele não me mostrou os pontos turísticos óbvios. Em vez disso, levou-me aos recantos escondidos do porto, a livraria mais antiga com cheiro a papel e tempo, os jardins secretos atrás de muros de pedra, as tascas onde o fado era cantado com a alma e não para os turistas. Com o Miguel, a cidade começou a revelar-se não como um lugar de exílio, mas como um refúgio. Ele falava pouco sobre si mesmo, mas muito sobre as suas paixões. A música, claro. As histórias por trás de cada canção que compunha. A forma como a luz da tarde batia nas fachadas de azulejo. Ele encontrava beleza em coisas que eu tinha deixado de ver. Ele vivia de forma tão aberta, tão desprotegida que me assustava. Eu, por outro lado, era um livro fechado. Ele nunca perguntou diretamente sobre o meu passado, mas eu sentia os seus olhos em mim, tentando decifrar as minhas defesas. Eu mantinha uma distância segura. Falava sobre arquitetura, sobre os meus projetos universitários, sobre tudo o que não importava. O meu coração estava trancado a 7 chaves. Sabes, Leo, disse ele um dia, enquanto estávamos sentados nas rochas em Foz do Douro, a ver o sol a mergulhar no Atlântico. As paredes que construímos para manter a dor de fora são as mesmas que nos impedem de deixar a felicidade entrar. As suas palavras atingiram-me com a força de uma onda. Ele via através de mim. Ele via a fortaleza que eu tinha erguido à minha volta, tijolo por tijolo, de desconfiança e mágoa. Tu não percebes, disse eu, a voz mais áspera do que pretendia. Então explica-me, pediu ele, com uma simplicidade desarmante. Mas eu não conseguia. Falar sobre o Ricardo era dar-lhe poder, era admitir a profundidade da ferida, era reabrir algo que eu estava desesperadamente a tentar deixar cicatrizar, mesmo que de forma errada. A nossa relação era um paradoxo. Eu ansiava pela sua companhia, pela leveza que ele trazia aos meus dias, mas ao mesmo tempo afastava-o sempre que ele se aproximava demasiado. Uma parte de mim, a parte ferida e cínica, sussurrava que ele era igual aos outros, que a sua bondade era temporária, que mais cedo ou mais tarde ele também escolheria o caminho mais fácil e me deixaria para trás. Numa noite, depois de ele ter tocado num pequeno bar na Ribeira, a multidão aplaudiu-o com um carinho genuíno. Ele brilhava no palco, a música a fluir dele como se fosse a sua própria respiração. Quando ele se juntou a mim, o seu rosto estava iluminado de alegria. Gostaste? Foste incrível, admiti. E era verdade. Ele era magnético. A música é a única coisa que nunca me traiu.
disse ele, o seu sorriso a desvanecer-se um pouco. Pessoas vêm e vão, mas as melodias ficam. Foi a primeira vez que senti uma fissura na sua armadura de otimismo. Talvez ele também tivesse as suas cicatrizes. A caminho de casa, sob a luz dourada dos candeeiros de rua, ele parou de repente. Leo, eu gosto de ti, disse ele, a sua voz séria. Gosto mesmo. Mas sinto que estou a falar com uma sombra. Eu estou aqui, presente. Onde é que tu estás? O seu confronto direto deixou-me sem ar. Eu estava ali, mas a minha mente estava a quilómetros de distância, presa nas ruínas de Lisboa. Eu não posso, Miguel, sussurrei. Eu não consigo confiar. Confiar em mim ou confiar em ti mesmo para não te magoares outra vez? A pergunta dele pairou no ar, brutal e precisa. Ele não estava a pedir-me para falar sobre o meu passado. Ele estava a pedir-me para decidir sobre o meu futuro. Ele aproximou-se e por um momento aterrorizante pensei que ele me ia beijar. O meu corpo enrijeceu, preparado para recuar, mas ele apenas pousou a mão no meu ombro. O seu toque era gentil, mas firme. Eu não vou a lado nenhum, disse ele suavemente. Mas não posso atravessar as tuas muralhas por ti. Terás de ser tu a baixar a ponte levadiça. Naquela noite, no meu quarto de pensão, olhei para o meu reflexo no espelho e não reconheci o homem que via. Os meus olhos estavam fundos, a minha expressão era a de um fugitivo. O Miguel tinha razão. Eu não estava apenas a fugir do Ricardo. Estava a fugir de mim mesmo, da minha capacidade de sentir, de me entregar, de ser vulnerável. E essa fuga estava a matar-me lentamente, transformando-me num espectro, numa sombra da pessoa que eu costumava ser. A questão já não era se eu podia confiar nele. A questão era se eu ainda tinha coragem para tentar viver de novo. As palavras do Miguel ecoaram na minha mente durante dias, implacáveis. Terás de ser tu a baixar a ponte levadiça. A metáfora era simples, mas o seu peso esmagava-me. Cada vez que ele me ligava, eu inventava uma desculpa. Trabalho para encontrar, um apartamento para procurar, mentiras finas como o papel que ele, graciosamente, fingia acreditar. A verdade é que o seu ultimato silencioso me tinha encurralado. Ele não me estava a pressionar, mas a sua paciência era, por si só, uma forma de pressão. Era um espelho que me forçava a encarar a minha própria cobardia. Eu estava a sabotar a única ligação genuína que tinha feito desde que a minha vida implodiu. E porquê? Porque a bondade dele parecia demasiado boa para ser verdade. Porque a sua abertura era um convite a uma vulnerabilidade que eu já não sabia se possuía. O Ricardo tinha levado a minha confiança, e eu estava a deixar que esse roubo definisse o resto da minha vida. O confronto aconteceu numa noite chuvosa. A cidade do Porto estava cinzenta e melancólica. As ruas de paralelepípedos a brilhar sob a luz dos candeeiros. Eu tinha-o evitado durante quase uma semana. Finalmente, ele apareceu à porta da minha pensão, encharcado, com o estojo da guitarra a pingar no chão. Podemos falar? A sua voz estava desprovida da sua habitual leveza. Deixei-o entrar. O meu quarto era pequeno e impessoal, um reflexo perfeito do meu estado de espírito. Ele ficou de pé no meio do espaço, a água a formar uma poça aos seus pés, e olhou para mim. O que é que se passa, Léo? Não se passa nada, menti, a olhar para qualquer ponto que não fosse os seus olhos. Não se passa nada, repetiu ele, e pela primeira vez ouvi uma ponta de irritação na sua voz. Eu exponho-me, digo-te o que sinto, e tu desapareces. Tratas-me como se eu fosse uma ameaça. Eu não sou ele, sabes? A menção implícita ao Ricardo fez o meu sangue gelar. Tu não sabes nada sobre ele. Não sabes nada sobre mim. Sei que estás a sofrer, disse ele, a sua voz a suavizar. E sei que estás a deixar que essa dor te consuma. Estás a punir-me por crimes que não cometi. Pelo menos ele foi honesto sobre a sua cobardia no final. Explodi, as palavras a saírem como veneno. Ele escolheu a vida fácil, a que a sociedade esperava dele. E tu vives neste teu mundo de fantasia, com a tua guitarra e as tuas canções, como se o amor fosse suficiente, como se o mundo não estivesse lá fora, pronto para te esmagar assim que te tornas um inconveniente. Isso não é força, Miguel, é ingenuidade. O silêncio que se seguiu foi pesado, denso. Eu tinha ido longe demais. Tinha usado a minha dor como uma arma e tinha-a apontado diretamente a ele. O Miguel não recuou. Em vez disso, a sua expressão mudou. A mágoa deu lugar a algo mais duro,
uma resolução fria que eu nunca tinha visto nele. Ingenuidade, disse ele, a sua voz baixa e controlada. Deixa-me contar-te uma coisa sobre a minha ingenuidade. Quando eu tinha 18 anos, o meu pai encontrou as cartas que eu escrevia para o meu primeiro namorado. Ele não gritou, não discutiu. Ele pegou nas cartas uma por uma e queimou-as na lareira enquanto me obrigava a assistir. Depois olhou para mim e disse: enquanto viveres debaixo do meu teto, esta doença não tem lugar aqui. Ele fez uma pausa e o som da chuva contra a janela parecia amplificar o silêncio no quarto. Eu não fui expulso de casa, Léo. Eu escolhi sair. Fui viver para um quarto alugado com o dinheiro que ganhava a tocar na rua. Durante anos celebrei o Natal sozinho. A minha mãe ligava-me às escondidas, a chorar, a pedir-me para voltar ao normal, para que a família pudesse ficar inteira outra vez. Eu perdi aniversários, funerais, perdi a oportunidade de ver a minha irmã mais nova crescer. Tudo porque me recusei a ser uma mentira para o conforto deles. Ele deu um passo na minha direção e os seus olhos brilhavam com uma intensidade feroz. Isto não é uma fantasia, isto é uma escolha. Eu escolho todos os dias não deixar que o medo deles se torne o meu. Eu escolho acreditar que as pessoas podem ser boas mesmo depois de ter visto o pior. E escolho ver alguém em ti que vale a pena, mesmo quando tu te recusas a ver isso. Por isso, não me fales de ingenuidade. Tu tiveste 5 anos de um amor escondido. Eu tive uma vida inteira de uma guerra aberta. A tua muralha foi construída com a traição de um homem. A minha foi construída com o preconceito de um mundo inteiro. E mesmo assim, eu estou aqui, a tentar derrubá-la. As suas palavras atingiram-me com a força de um murro. A minha dor, que me parecia tão única e avassaladora, de repente pareceu menor. Não menos real, mas menos solitária. Eu tinha estado tão focado na minha própria ferida que me tinha tornado cego à dor dos outros. Tinha julgado a sua força como uma fraqueza, porque era mais fácil do que admitir a minha própria fragilidade. As lágrimas que eu tinha reprimido durante meses começaram a cair, silenciosas e quentes. Eu não soluçava. Apenas sentia o alívio doloroso de uma barragem a ceder. Eu comecei, a minha voz a falhar. Eu tinha tanto medo. O Miguel não disse nada. A sua raiva dissipou-se, substituída por uma compreensão profunda. Ele sentou-se na beira da minha cama e esperou. E naquela noite, pela primeira vez, eu baixei a ponte levadiça. Contei-lhe tudo. Sobre o Ricardo, sobre os sonhos que tínhamos partilhado e sobre como ele os tinha desfeito com uma única mensagem de texto. Falei sobre o meu pai, sobre a sua desaprovação silenciosa que pesava sobre mim como uma pedra. Falei sobre o sentimento de ser um segredo, uma peça que não encaixava, e sobre o medo de que talvez eles tivessem razão. O Miguel ouviu, sem interromper. Quando terminei, a chuva tinha parado e os primeiros raios de luz da madrugada começavam a filtrar-se pela janela. Ele não me ofereceu palavras de conforto vazias. Em vez disso, pegou na minha mão. A sua mão estava quente, a sua palma calejada dos anos a tocar guitarra. Não estás sozinho nisto, Léo, disse ele, a sua voz agora suave. Eu estou aqui. Naquele momento, naquela madrugada no porto, algo mudou. A ferida ainda estava lá, profunda e dolorosa. Mas pela primeira vez não parecia uma sentença de morte. Parecia algo que talvez, com o tempo e com a ajuda certa, pudesse começar a cicatrizar. A muralha não tinha desaparecido, mas uma fresta de luz tinha finalmente conseguido atravessá-la. A revelação do Miguel marcou o início de uma mudança lenta e frágil. A nossa relação evoluiu de uma amizade cautelosa para algo mais profundo, construído sobre a base da vulnerabilidade partilhada. Ele não tentou apressar as coisas, dava-me espaço quando eu precisava, mas estava sempre presente, uma força constante e tranquilizadora na minha vida. Comecei a ajudá-lo com o design do seu primeiro álbum, e ele encorajou-me a voltar a desenhar, não apenas linhas quebradas, mas edifícios inteiros, cheios de luz e propósito. Lentamente, eu estava a redescobrir partes de mim que pensava ter perdido para sempre. Mas o passado tem uma forma de nos encontrar, não importa para onde fujamos. O telefonema da minha mãe chegou numa manhã de domingo, a sua voz tensa a atravessar a linha. Léo, o teu pai faz 60 anos no próximo mês. Vamos dar uma festa grande na quinta. Seria muito importante para mim que viesses. O meu estômago contraiu-se. Voltar a Lisboa. Voltar àquele ambiente de formalidades e silêncios pesados. Voltar ao território dos meus fantasmas. Mãe, eu não sei... Por favor, interrompeu ela.
e no seu tom havia um desespero que raramente mostrava. Ele não o admite, mas sente a tua falta. E os Queiroz vão estar lá. Claro que iam. A família do Ricardo. A mensagem era clara. Era uma oportunidade para mostrar que a vida continuava, que as aparências estavam a ser mantidas. Eu era uma peça necessária naquele teatro social. Desliguei o telefone com um sentimento de pavor. A ideia de enfrentar tudo aquilo era paralisante. Tu não tens de ir, disse o Miguel quando lhe contei. Estávamos na sua pequena sala, rodeados por pautas de música e o cheiro a café fresco. Eu sei, respondi, a passar as mãos pelo cabelo. Mas fugir outra vez parece errado. Tu tinhas razão. Não posso viver para sempre assombrado por eles. Então não vás por eles, disse ele, a sua voz firme. Vai por ti. Vai para fechar este capítulo nos teus próprios termos. As suas palavras deram-me a força de que precisava. Decidi ir. Não como o filho pródigo que regressa arrependido, mas como um homem que já não tinha medo de ocupar o seu espaço. A quinta da minha família, nos arredores de Lisboa, estava exatamente como me lembrava. Imponente, bem cuidada e fria. A festa era um mar de rostos familiares, sorrisos forçados e conversas superficiais. Senti-me imediatamente um estranho, um ator numa peça cujo guião já não conhecia. E então vi-o. O Ricardo. Estava perto da piscina, a conversar com um grupo de empresários. Ao seu lado, uma mulher elegante sorria, a sua mão pousada possessivamente no seu braço. A esposa. Ele parecia mais velho, mais magro. Havia uma tensão nos seus ombros que não existia antes, uma rigidez na sua postura que denunciava um desconforto profundo. Os nossos olhos cruzaram-se por um instante, e no seu olhar vi um relâmpago de pânico, seguido por uma onda de algo que se assemelhava a arrependimento. Desviei o olhar primeiro. Aquele confronto já não me interessava. A dor tinha dado lugar a uma indiferença gelada. Mais tarde, ele encurralou-me perto da biblioteca. A sua esposa estava a conversar com a minha mãe. Leo, sussurrou ele, a sua voz apressada. Precisamos de falar. Não, Ricardo, não precisamos. A minha calma surpreendeu-me a mim mesmo. Por favor, eu cometi um erro terrível. Os seus olhos estavam desesperados. Eu não sou feliz. Esta vida não é minha. Olhei para ele, para o homem que eu tinha amado com uma devoção cega, e pela primeira vez vi-o com clareza. Não vi um monstro, mas um homem fraco. Um homem que tinha escolhido uma gaiola dourada em vez da liberdade, e que agora se lamentava das barras que ele próprio tinha forjado. Esse foi o teu erro, Ricardo, não o meu, disse eu, a minha voz firme e sem emoção. Tu fizeste a tua escolha. Agora vive com ela. Virei-lhe as costas e afastei-me, deixando-o sozinho com as ruínas da sua decisão. Não senti triunfo, nem raiva. Senti apenas libertação. O fantasma que me tinha assombrado durante meses tinha perdido o seu poder. Era apenas um homem triste numa festa, mas o verdadeiro confronto ainda estava para vir. No final da noite, o meu pai chamou-me ao seu escritório. A sala cheirava a couro e a charutos, o santuário da sua autoridade. Ele sentou-se atrás da sua secretária maciça e fez um gesto para que eu me sentasse na cadeira à sua frente. Era uma dinâmica que eu conhecia desde criança, a do comandante e a do soldado. A tua mãe diz que estás a trabalhar no Porto. Começou ele, a evitar o meu olhar. Arquitetura? Sim. E que arranjaste um novo amigo. A palavra amigo foi dita com um desprezo mal disfarçado. O meu coração começou a bater mais depressa, mas a minha voz permaneceu calma. O nome dele é Miguel. Ele suspirou, um som pesado de desilusão. Leo, eu quero o melhor para ti. Eu quero que tenhas uma vida normal, uma família, filhos, alguém que cuide de ti na velhice. O que é que achas que este caminho te pode oferecer? O velho eu ter-se-ia encolhido. Teria murmurado uma desculpa. Teria tentado mudar de assunto. Mas o homem que estava sentado naquela cadeira já não era o mesmo. Levantei-me. A dinâmica de poder na sala mudou instantaneamente. Pai, disse eu, ao olhá-lo diretamente nos olhos. A tua ideia de vida normal é a tua, não a minha. A minha vida é normal. Eu trabalho, pago as minhas contas, tenho amigos e amo um homem bom, corajoso e honesto. Alguém que me viu no meu pior e não fugiu. Alguém que me ensinou que o amor não é um segredo vergonhoso, mas algo para se ter orgulho. A minha voz não tremia. Estava cheia de uma convicção que eu não sabia que possuía.
Durante anos, vivi com medo do teu silêncio, da tua desaprovação. Tentei ser o filho que tu querias que eu fosse, mas não posso mais. Eu sou isto. E se não consegues aceitar-me como eu sou, com a pessoa que eu amo, então o problema não está no meu estilo de vida. Está na tua incapacidade de amar o teu filho incondicionalmente. Vi uma tempestade de emoções no seu rosto. Raiva, mágoa, confusão. E por baixo de tudo, talvez, um vislumbre de respeito relutante pela força que ele nunca tinha visto em mim. Eu não pedi para isto, disse ele, a voz embargada. E eu não escolhi isto, respondi. Mas escolho vivê-lo com verdade. E não vou mais pedir desculpa por quem eu sou. Saí do escritório sem esperar por uma resposta. Atravessei a festa, despedi-me da minha mãe com um beijo e saí para a noite. Enquanto conduzia de volta para a estação de comboios, as lágrimas começaram a cair. Mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de alívio. Eu tinha enfrentado os meus 2 maiores demónios na mesma noite e tinha sobrevivido. Mais do que isso, tinha vencido. Não ao derrotá-los, mas ao libertar-me do poder que eles tinham sobre mim. O capítulo de Lisboa estava, finalmente, encerrado. Eu estava a voltar para casa, para o Porto, para o Miguel, para a minha vida. A viagem de comboio de volta ao Porto foi diferente de todas as outras. Pela primeira vez, eu não estava a fugir de Lisboa. Estava a viajar em direção a algo. A cada quilómetro que me afastava da capital, sentia um peso a ser levantado dos meus ombros, uma camada de pó e expectativas antigas a ser soprada pelo vento. Eu tinha entrado naquela festa como o filho do meu pai, o ex-namorado do Ricardo. Saí de lá apenas como Léo. E isso era suficiente. O Miguel estava à minha espera na estação de Campanhã. Não precisei de dizer nada. A forma como caminhei na sua direção, a leveza no meu passo, a ausência da sombra que me costumava perseguir, tudo lhe disse o que ele precisava de saber. Ele abriu os braços e eu deixei-me cair no seu abraço, não por fraqueza, mas por gratidão. O seu abraço já não era um porto seguro para um náufrago, era um cais de boas-vindas para um viajante que regressava à casa. Acabou, sussurrei contra o seu ombro. Não, respondeu ele, a sua voz suave no meu ouvido. Apenas começou. Nos meses que se seguiram, a vida encontrou um novo ritmo, uma melodia mais calma e harmoniosa. Aluguei um pequeno apartamento na Foz, com uma janela ampla que dava para o mar. Voltei a trabalhar como arquiteto, aceitando projetos pequenos, mas que me davam prazer. Encontrei uma paixão em renovar edifícios antigos, em encontrar a beleza escondida sob camadas de negligência e dar-lhes uma nova vida. Era uma metáfora demasiado óbvia, mas ainda assim verdadeira. O Miguel lançou o seu primeiro EP. A noite do concerto de lançamento, num pequeno clube no Porto, foi mágica. O lugar estava cheio de amigos, artistas e amantes de música. Quando ele cantou a canção que tinha escrito para mim, uma melodia sobre encontrar luz na escuridão, os meus olhos encheram-se de lágrimas. Mas desta vez eram lágrimas de uma felicidade tão pura e avassaladora que quase doía. Vê-lo no palco, a partilhar o seu dom com o mundo, a ser amado e admirado por quem ele era, encheu-me de um orgulho imenso. Ele era a prova viva de que a autenticidade era a forma mais elevada de coragem. A nossa vida não era um conto de fadas. Tínhamos discussões sobre coisas triviais, como quem se tinha esquecido de comprar café, e sobre coisas importantes, como os nossos medos e inseguranças. Mas a diferença era a forma como as resolvíamos, com honestidade, com a certeza de que ambos estávamos no mesmo lado, a lutar pela mesma coisa, uma vida partilhada, construída sobre a verdade. As notícias de Lisboa chegavam-me em pequenas doses, através da minha mãe. O seu tom nas nossas conversas telefónicas tinha mudado. A atenção dera lugar a uma curiosidade cautelosa sobre a minha vida. Ela perguntava pelo Miguel, pelo meu trabalho, por pequenos detalhes do meu dia-a-dia. Era a sua forma de tentar construir uma ponte sobre o abismo que nos tinha separado. Foi ela quem me contou sobre o Ricardo. O divórcio tinha sido finalizado. Aparentemente, o casamento tinha sido um desastre desde o início, uma união de conveniência que não tinha conseguido sobreviver à falta de qualquer afeto genuíno. A empresa da família dele estava a passar por dificuldades e o seu nome, antes sinônimo de sucesso, estava agora associado a um escândalo financeiro menor, mas embaraçoso. Ele não tinha conseguido manter nem a fortuna, nem a fachada. Ao escolher a segurança da sua gaiola dourada, ele tinha acabado por perder tudo o que ela continha. Não sentia alegria com a sua desgraça.
Senti apenas uma tristeza profunda pela vida que ele tinha desperdiçado, pelo amor que tinha atirado fora por medo. Ele era a consequência viva da sua própria escolha. A maior surpresa, no entanto, veio num envelope pardo que chegou pelo correio numa tarde de outono. Não tinha remetente, mas eu reconheci a caligrafia tensa e angular no meu nome. Era do meu pai. As minhas mãos tremeram enquanto o abria. Dentro não havia uma carta. Havia apenas um recorte de jornal. Era uma pequena crítica ao EP do Miguel, retirada de um jornal local do Porto. O artigo elogiava a sua composição e a sua honestidade lírica. Sublinhada à caneta estava uma frase. Uma voz nova e autêntica na música portuguesa. Ao lado do recorte estava um post-it. Nele, apenas 2 palavras escritas na mesma caligrafia rígida. Ele tem talento. Olhei para aquele pequeno pedaço de papel durante muito tempo. 2 palavras. Não era um pedido de desculpas. Não era uma aceitação total. Mas era um começo. Era o reconhecimento, não de mim, mas de algo que era importante para mim. Era o seu primeiro e mais difícil passo para fora da sua fortaleza de preconceitos. Era um sinal de que, talvez, algures no futuro, a ponte que a minha mãe estava a tentar construir pudesse de facto ser atravessada. Naquela noite, eu e o Miguel estávamos sentados na varanda do nosso apartamento, a ver as luzes dos barcos de pesca a piscar no horizonte escuro. Mostrei-lhe o recorte e o bilhete. Ele leu, e um sorriso lento espalhou-se pelo seu rosto. Ele não disse, eu avisei-te, ou qualquer outra coisa que diminuísse o momento. Ele apenas pegou na minha mão. As pessoas podem mudar, Léo, disse ele suavemente. Às vezes, só precisam de tempo para encontrar o caminho. O vento do mar soprava, fresco e limpo, a levar consigo os últimos vestígios dos fantasmas de Lisboa. Olhei para o Miguel, para o seu perfil iluminado pela luz da lua, e senti uma onda de amor e gratidão tão intensa que me deixou sem fôlego. Eu tinha fugido para o porto para me perder, mas, em vez disso, tinha-me encontrado. Tinha aprendido que a verdadeira força não reside em nunca cair, mas em levantar-se de novo, e que o amor verdadeiro não é sobre encontrar alguém que nos complete, mas sobre encontrar alguém que nos inspire a sermos a versão mais completa de nós mesmos. O nosso futuro não estava escrito. Haveria desafios, haveria dias difíceis, haveria sempre um mundo lá fora que nem sempre nos compreenderia. Mas pela primeira vez na minha vida eu não tinha medo, porque o meu lar já não era um lugar no mapa, era a pessoa sentada ao meu lado, e enquanto o tivéssemos um ao outro sabíamos que podíamos enfrentar qualquer tempestade. Estávamos finalmente em casa.